vocês começam quando vocês quiserem. Perfeito. É que eu digo olá, pessoal, não é Olá, nem pessoal, boa noite, sejam nem todos boa tarde. bem-vindos. Esse é o nosso novo, Tá. a novidade do mandato. Olá, pessoal. Hoje temos aí uma novidade na comunicação do nosso mandato. Estamos começando aí um podcast e acho que vai ser bem bacana. Nós queremos trazer assuntos diversos de interesse dos diferentes setores aí da sociedade, dos militantes que acompanham o nosso mandato. Então, vamos começar aqui agradecendo a presença, né, do nosso Calhau, né, Luiz Calhau, que já nos conhecemos aí das caminhadas, o debate sobre transporte coletivo, que é engenheiro civil, é diretor também do Sindicato dos Engenheiros, do SENGE, e também mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal do Paraná. Então, por conta disso é que o Calhau está aqui conosco, né? Ele participa junto com outras entidades, né? E a gente busca acompanhar como mandato também do Fórum de Transporte Público de Curitiba, né? Perfeito. Então é isso. Então é uma honra, né, tê-lo aqui conosco. E podemos começar, então? Se quer certeza. Trazer mais alguma informação aí? Uma honra é minha também, né, Josete? Porque a gente acompanha aí o mandato da vereadora. A gente sabe que não é fácil ter um mandato progressista, né, de esquerda na nossa Câmara, em Curitiba. E, assim, é sempre um orgulho ver as batalhas que você encampa lá na Câmara, que você insiste, que você traz. Então é uma honra para a gente também do Sindicato dos Engenheiros e para mim pessoalmente como eleitor. Agradeço, né? Gratidão aí pelas palavras. Mas então vamos lá, vamos trazer aqui um primeiro tema. Então, em Curitiba sempre existiu uma relação muito próxima dos empresários do transporte com o poder público. Como você vê essa relação e de que forma, né, elas moldaram o modelo de transporte que nós temos hoje em Curitiba? Pois é, os empresários, eles operam em um serviço público. Então, seria natural ou comum que eles tivessem, de fato, uma relação com o poder público. A questão é que aqui em Curitiba, quando a gente pensa esses empresários, a gente está pensando numa família que ficou durante muito tempo, né, nessa operação de transporte público e que a partir disso começou a se envolver também com mandatos de vereadores, inclusive se elegendo, um dos representantes da família se elegendo, e foram influenciando, portanto, a construção dessa mobilidade, a construção desse serviço de transporte coletivo, até que chegou um momento, que foi em 2010, que teve a licitação, que o Ministério Público falou, olha, não dá para ficar continuando, não dá para ficar simplesmente renovando o contrato de transporte coletivo. É preciso ter ampla concorrência, é preciso ter tudo aquilo que foi estabelecido em lei. E aí o que a gente viu foi que eles conseguiram de alguma forma. Mas enfim, conseguiram continuar de alguma forma. Mas essa atuação, essa presença desses empresários, ela de alguma forma moldou o que Curitiba é hoje, né? Claro que a gente tem processos que a gente vai ver lá, como a atuação do próprio Jaime Lerner, que ficou com essa coisa de abrir as estruturais, o próprio IPUC no desenvolvimento do biarticulado, as estações tubo, que foram essa inovação de marketing para tornar as estações tubo uma forma de símbolo da cidade. A gente tem diversas alterações que foram formando a constituição dessa identidade do transporte coletivo e da cidade de Curitiba. Só que ali sempre estavam decisões que contemplavam, que eram fruto de alguma negociação
com esses empresários. Porque, veja, desde os anos 50, esses empresários têm registro. Nos anos 40, eles já operavam autolotações independentes. Então, assim, é óbvio que isso vai se misturando com a política e vai se misturando com a história da própria cidade, né? Esse é um problema histórico mesmo, Com né? certeza. E pensando nesse contrato, né, que você acabou de falar, contrato de 2010, né? Quais seriam os aspectos assim que você acha que foram mais complicados nesse contrato, né? E quais as consequências, né, que essas decisões ou essas cláusulas, né, do contrato trouxeram, né? Quais as consequências que elas trouxeram para a cidade e para os usuários do transporte coletivo em Curitiba? Então, falar do contrato de 2010, a gente tem que fazer um certo resgate, assim, sabe, Josete? Porque, aparentemente, muita coisa não mudou. E, de fato, quando a gente vai pegar, é o que a gente estava falando, a gente vai pegar os próprios operadores são os mesmos depois de 2010. Então, no imaginário e à primeira vista, as coisas parecem que não mudaram. Quem não vai a fundo, parece que, assim, 2010 aconteceu alguma coisa? Aconteceu em 2013, com as jornadas e tudo mais. Mas em 2010 a gente fica, nossa, mas o que aconteceu em 2010? Então, 2010 teve uma licitação muito importante para a cidade de Curitiba que trouxe a forma que a gente está vivendo a mobilidade nos últimos 15 anos, aí, né? Os últimos 13 anos agora e 2025, 2025, início de 2025, a gente teria que ter um outro contrato. Mas, assim, o que aconteceu em 2010 na prática mesmo? Então, só resgatando um pouco dessa história. Quando a gente está pensando na constituição moderna do nosso transporte coletivo, a gente está pensando nos anos 60, com Jaime Lerner, com a turma do IPU, que é aquela coisa, né, reformando a cidade e tudo mais. E tem uma coisa bem importante nos anos 60, que é a constituição dos primeiros contratos de transporte coletivo, com as autolotações, as empresas que faziam autolotação antes, disputavam com os bondes elétricos e tudo mais. E essas empresas acabam se sobressaindo, porque o ônibus é um modal muito mais versátil, mais barato de se manter. Os bondes elétricos caíam aos pedaços, eram de difícil manutenção, porque você tinha que ter peças que vinham do exterior, muitas vezes. Então, a gente tem um período ali dos anos 30 aos anos 50 que esse modal dos bondes elétricos, que a gente vê o pessoal falando, por exemplo, VLT. Na época, o bonde elétrico era tão moderno quanto o VLT. E aí, a gente tem essa decadência, até muito por conta das guerras, por conta da dificuldade de importação de produtos muito caros. E aí, a gente vai ter, então, nos anos 60, ali, nos anos 50 e 60, essa constituição desses novos empresários capitalistas locais. Então se vendia isso como uma coisa muito boa. Olha, estamos tirando aqui das mãos dos capitalistas estrangeiros a operação e o investimento na cidade, trazendo para os capitalistas locais. A gente sabe que tudo isso já era cartas marcadas na época, imagina hoje em dia, né? Sim. E aí você tem essa primeira Constituição. Essa Constituição eram permissões. Então, você tinha uma empresa, não existiam muitas empresas, então você tinha uma empresa de transporte, assim, olha, você tem a permissão de operar na cidade, nessas linhas, dessa forma, com esses horários. E aí você vai iniciando um arcabouço legal que vai definindo o que essas empresas podem fazer, não podem fazer. O que vem de diferente nessa época? Eles dividiram a cidade em basicamente 3 lotes, já nos anos 60. Para quê? Para que as empresas não tivessem que disputar as linhas entre elas. Porque se uma empresa disputa a linha entre... Se acontecesse uma concorrência, tinham medo de uma empresa se sair melhor e essa empresa incorporar a outra empresa. Que já aconteceu em outros setores. Já aconteceu na aviação, já aconteceu com as ferrovias, já aconteceu com o transporte coletivo, que é quando a gente tem uma disputa, que é aquela coisa do neoliberalismo, né? De você falar assim, cada um por si e vocês se viram. E aí uma empresa se sobressai sobre a outra,
ela acaba adquirindo essa outra empresa e aí se forma um monopólio. E aí, então, com essa visão, eles já separaram esses 3 lotes e falaram assim, ó, cada um fica no seu canto e todo mundo vai prosperar. E esse contrato foi sendo, a cada 10 anos, ele era renovado. Né? A gente sabe que a situação política em Curitiba não alterava muito de uma mudança de prefeito para outro, de gestão. E aquela coisa ia se... E aí a gente tem uma ruptura ali com o Requião, que é com a criação da URBS, com maior fiscalização. O Requião assume a tarifa para o município. Então a tarifa ia direto para o empresário antes. Aí o Requião vai lá e puxa para o município a tarifa, ó, vai ter que passar pela URBS e a gente vai ter maior controle sobre essa questão. E aí, o Requião, ele ainda tenta, né, contornar, mas ele está preso num contrato. E aí logo depois vem o Jaime Lerner e retoma esses contratos e aí você vai ter uma resolução só em 2010, que é quando a gente tem uma licitação, a primeira licitação de transporte coletivo de Curitiba. Que o transporte coletivo já era modelo, já era capital do BRT e tudo mais. E aí em 2010 eles fazem uma licitação para continuar os mesmos operadores. Então dividem em 3 lotes, que já era dividido, e colocam uma coisa muito importante para a gente entender esse contrato e para a gente pensar no ano que vem, que é, eles colocam que só estará habilitada a empresa que já tiver experiência na operação dos biarticulados. Aliás, das estações tubo, exatamente. Do sistema expresso, né? Isso. Então, quem que em 2010 tinha essa possibilidade, né? As empresas que atuavam em Curitiba, principalmente. Ou você acha que ia vir uma empresa de Bogotá? Não ia, né? Inclusive vedava a participação de empresas internacionais. E aí, claro, isso não é a única coisa que no contrato trazia benefícios para as empresas que já operavam no transporte coletivo. Mas é a que mais chamou atenção, né? E aí a gente tem... Enfim, a história resumida é que essas mesmas empresas em consórcios diferentes, com CNPJs diferentes, se beneficiaram desse contrato. E aí esse contrato começou a valer em 2010, ele é uma licitação de 2009. E essas empresas, depois que o contrato começou, esse contrato não foi bom nem para as empresas, nem para o poder público. Eu fiz uma entrevista com o pessoal do Sindicato das Empresas, e eles falaram assim, não, esse contrato, isso foi em 2015, não, esse contrato não serve pra gente, se a gente soubesse das coisas desse contrato, a gente não entraria nesse contrato e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, né, então por que entraram, né? Porque existe muito mais coisa do que o simples lucro dessas empresas. Exatamente. Operar o transporte de uma capital é operar o transporte de uma capital, é você influenciar politicamente, é você estar no circuito, né? Tanto é que a gente lembra da foto quando o Greca assume, em 2017, a foto dele com o Gulim no Curitibano, acho que era em outro Acho que clube. no Graciosa. No Graciosa, ali, né? E aí você tem esse status de estar operando transporte coletivo te dá muita coisa, né? O que esse contrato traz pra gente? Assim, vamos dizer, resumidamente, inseriu de fato Curitiba nessa crise de ter que ficar renovando tarifa todo ano, de ter que ficar aumentando tarifa, porque esse contrato foi feito baseado numa projeção que os passageiros iam aumentar ao longo do tempo, e os passageiros foram só caindo, e a gente foi só perdendo passageiro no transporte coletivo, que é algo que a gente tem que conversar e tentar entender por que em Curitiba, que é essa cidade modelo, que tem o melhor transporte coletivo, por que está perdendo passageiro? Por que esse transporte não é extremamente eficiente, não é extremamente moderno? Então não devia estar perdendo passageiro, né? Então aí a gente tem um debate bem importante para fazer. E aí... Então... Esse contrato ele traz um pouco
esse cenário de tarifas cada vez mais altas, o transporte cada vez mais precarizado, porque você tem tarifas altas para tentar cobrir prejuízos alegados dos empresários. Esses prejuízos, eles vão, de alguma forma, ensejar que os empresários não invistam, não comprem mais ônibus, não reformem os terminais, se forem demandados, né? Tudo que eles não mantenham a qualidade do ônibus, tudo que eles deviam fazer. E aí você tem você insere Curitiba no tal do ciclo vicioso do transporte. Não sei se você já escutou essa. Acho que já escutou, inclusive, muitas vezes de mim isso, né, José? O tal do ciclo vicioso do transporte, que é quando a gente tem altas tarifas, várias das vezes altas de tarifa. Essa tarifa faz com que o passageiro de alguma forma se oriente ou busque novas alternativas, né? E aí você perde passageiro. Perdendo passageiro, no cálculo da tarifa, faz o rateio entre os passageiros pagantes ficar mais caro. Né? Se a gente divide uma pizza aqui, pede uma pizza, e quando chega a pizza eu falo que eu não vou pagar, todo mundo vai ter que pagar mais um pouquinho. Né? E aí essa é a conta. E a tarifa vai ficando mais cara, e o passageiro vai saindo, e a tarifa vai ficando mais cara. Então Curitiba se inseriu de fato nisso com esse contrato. E por que ele era ruim para os empresários? Né? Porque tinha um negócio chamado índice de qualidade. Que é o seguinte, olha, o poder público vai ficar de olho na qualidade desse transporte. Se estiver sujo, se atrasar, se não estiver confortável, se não tiver espaço no ônibus, vocês vão ter que prestar contas, vocês vão ter que pagar multa e vocês vão ter que explicar por quê. Ou seja, um índice de qualidade que assim é o mínimo de controle, de prestação de conta, de contrapartida que o empresário que opera 70 anos na cidade tem que dar. Sim. E esse índice de qualidade é um absurdo para os empresários. E ele foi um ponto de ruptura muito grande entre o Fruit, principalmente, e os empresários. Porque aí o Fruit foi começar a aplicar essas multas. E aí gerou tudo aquilo que a gente conhece, que foi bem em 2013, na época das jornadas e tudo mais. E aí isso gerou toda uma ruptura que depois o Greca veio para acalmar. Veja, o índice de qualidade agora, o Greca chegou a assinar em 2017 um aditivo, acho que foi 2017, um aditivo onde o índice de qualidade ia ser medido de 4 em 4 anos, ia ser considerado a média. Ou seja, imagina, né? Se eu fizesse isso na escola, para mim, eu não ia pegar uma recuperação. Porque você faz na média, né? Sim. Os erros vão, né? Vão ficando de lado, né? Vão ficando para trás, assim. E quem que vai cobrar uma multa de um erro que foi feito há 4 anos atrás? Não existe isso, né? Sim. Então, na realidade, o Greca meio que acabou com esse negócio de índice de qualidade. Mas isso são algumas, assim, as consequências desse contrato são inúmeras. Tanto é que esse contrato teve inquérito do Ministério Público, você teve... Em 2018 foi indiciado, acho que pelo menos 3 gulins foram indiciados pelo Ministério Público por uma série de crimes, né? Uma série de questões ali que deviam responder. O prejudicado, no final das contas, é o curitibano e a curitibana. O usuário é quem está no ônibus, porque vê que estagnou, vê que o ônibus chega cheio já, muitas vezes, né? Vê várias questões e fica um pouco sem voz, um pouco sem vontade de, assim, para saber, não sabe para onde falar, né? Colocar a sua angústia, né? Então isso são coisas que a gente tem que debater, a gente tem que abordar mesmo, tem que ficar em cima, porque ano que vem está chegando um momento bem importante, né? Para Curitiba, não só as eleições municipais, mas também o fim desse contrato. E isso é uma disputa que a gente tem que fazer. Com certeza. Só destacar que nós também, por conta de toda essa crise, conseguimos instalar a CPI do transporte coletivo. É verdade. Né? E o relatório ficou relativamente bom. Só que a partir disso não foi feito nada. É verdade. Né? Então, muitas vezes o próprio Ministério Público ele não dá encaminhamento, né? Não Sim. dá seguimento àquilo que é denunciado.
Não, e desculpa, José, em 2013 foi um ano para Curitiba, assim, que foi sensacional, porque a gente teve a CPI do transporte, que é assim, para quem quer entender esses acordos, o que aconteceu na licitação, é uma aula, porque as entrevistas são muito bem conduzidas, as perguntas são muito bem feitas, você vê quem que entregou o material para quem que, né, onde estavam as irregularidades, é um material muito bom. Aí a gente tem as jornadas de junho, que trouxeram o povo na rua, aí isso a gente pode até discutir depois o que aconteceu, né, o que se transformou, mas a pressão nacional que se formou em junho foi transporte coletivo. Tanto é que o Fruit vai lá e abaixa a tarifa. Você lembra disso, né, José? Sim. Ele abaixa. Ele diz que ele liga... Eu entrevistei o Fruit também, né? Diz que ele liga pro Haddad. Ele fala assim... E aí eles meio que se combinam. Olha... Não baixa. Porque se você baixar, eu vou ter que baixar também. E aqui tá insustentável. E aí o Haddad vai lá e congela, ou ele baixa a tarifa, e aí todos os prefeitos falam assim, poxa, agora vamos ter que baixar também. Tanto é que ele baixa por 6 meses a tarifa, né? Sim. E aí logo em seguida a gente tem uma auditoria do TCE na URBS, que assim, também é um livro, é extremamente didática de todas as irregularidades que estão acontecendo, assim, da tarifa, da gestão do transporte, da gestão do fundo de urbanização, que a URBS, que em tese recebe a tarifa e tem que pagar as empresas. Então esse ano, 2013, o que tem de material assim, é impressionante. E para a gente entender como é que funcionou essa licitação em 2010 e o que a gente tem que evitar agora na próxima. Minimamente evitar. Porque aí a gente tem que debater. Tem que ir lá e falar assim, olha, qual que é o nosso projeto para isso? Né? Qual que é o nosso projeto de mobilidade, o nosso projeto de cidade de Curitiba? Então o mínimo é não repetir os erros do passado. Mas a gente sabe que para avançar a gente tem que ir além. A gente tem que propor, a gente tem que criar uma ideia de cidade, né, José? Senão a gente fica difícil disputar. Bacana. Então, ligando com essa questão que você apontou em relação à licitação 2010, né? 2025, como a gente já trouxe aqui, vai ser o ano que nós teremos um novo edital de licitação para o transporte público em Curitiba. E certamente, né, 2024, como é um ano eleitoral, vai influenciar nisso também, né? Então, o que você acha que a gente deveria levar em consideração para qualificar esse debate e garantir, né, que realmente esse novo contrato ele avance e que a gente possa tanto garantir a qualidade, né, para o usuário como uma tarifa justa, né? E engatando nessa preocupação também, né, nós sabemos que o município tem aportado milhões, né, para os empresários, né? No primeiro momento foi na pandemia, teve momentos anteriores que até teve um certo aporte, mas a partir da pandemia esses aportes são muito expressivos, né? Sim. Chegam aí a mais de 500 milhões, né, nesse período da pandemia. Então, tratar um pouquinho dessa questão do subsídio, né? O que você acha? Só um pitaquinho aqui, eu acho que o grande problema é a falta de transparência e de controle social, né? Perfeito. Então, se você pudesse tratar um pouquinho disso. O que você falou agora, a falta de transparência é notória, porque a gente vai ter a última reunião do nosso Conselho Municipal de Transporte, que é um lugar de tanto, assim, de construção, de um controle social, de uma regularidade do fundo. Então, todos os fundos municipais, você deve saber, né, José? Tem que ter um conselho gestor e tudo mais. E é uma conquista lá do Estatuto da Cidade, de você ter conselhos, de você ter a população acompanhando a gestão participativa e tudo mais. Esse conselho, a última reunião foi em 2017. E nunca mais a gente teve. Então a gente não sabe de onde vem. A gente não tem nenhum fórum público montado pela prefeitura para explicar para a gente de onde estão vindo os cálculos, como é que eles estão pensando, de onde vêm as alterações.
E isso vem de uma característica muito da gestão greca, assim, né? De tomar decisões, falar que é técnica. Não, isso aqui é uma decisão técnica e tal, tem que ver porque é a planilha. E fica por isso, não tem uma prestação de contas à sociedade, não tem uma prestação de contas aos interessados, a quem busca essa informação. E aí se a prefeitura fala assim, nós somos transparentes, você vai no site da URBS, tem a tarifa, tem a composição lá, o gráfico de pizza e tal, tudo mais. Só que isso a gente sabe que não é transparência. A gente quer entender como estão sendo tomadas as decisões, porque isso afeta todo mundo, né? E aí o que a gente tem que buscar pro ano que vem? A gente já teria, assim, para falar bem a verdade, a prefeitura já teria que estar começando a discutir. Né? Começando a abrir o jogo, a fazer os estudos, a propor, a inovar, né? Já que isso no marketing é o que se propõe, e já começando a consultar as pessoas, porque todo mundo tem um pouco de opinião sobre transporte público, sabe? Pô, esse ônibus podia passar um pouco mais cedo, pô, o sistema podia ser assim. Isso claro que tem muita coisa que as pessoas falam, às vezes, da boca para fora, mas isso tem que ser considerado muitas vezes, né? Que essa voz da população. Mas é importante que, até do ponto de vista técnico, tecnocrata, aquela coisa mais fechada, mais certa, assim, tem que ser assim, porque assim... A gente não vê movimentação pro ano que vem. Isso me traz um pouco de receio, sabe? Porque a quem interessa ficar quieto? Exatamente. Deixar o tempo passar, né? A quem quer manter as coisas do jeito que estão, né? Então, essa licitação ou esse novo contrato, esse novo sistema que se coloca aí no ano que vem e que vai envolver as eleições municipais, que vai envolver o início de uma nova gestão, isso demanda tempo de estudo, isso demanda tempo para você pensar com a população, para você trazer um projeto. Porque, Josete, o sistema, a gente pode estar pensando que a gente está falando aqui de transporte coletivo, do contrato, tudo, mas esses contratos, ao longo da história de Curitiba, como eu falei para você, eles foram moldando o que é Curitiba. Então não é um simples contrato de transporte ali a portas fechadas. Isso vai para a rua. Isso constrói rua. Isso muda as ruas, né? A gente tem as grandes obras que a gente vai lembrar da história de Curitiba, viárias, são quase todas por conta dos ônibus. Então, se a gente está pensando num novo modal como o VLT, se a gente está pensando numa integração com a bicicleta, que é algo que é tão esperado pelos ciclistas, se a gente está pensando numa rede cicloviária que seja mais abrangente e que tenha alto investimento para você mudar a matriz de transporte da cidade, para você ter mais gente andando de bicicleta e menos gente andando de carro, tudo isso passa, de alguma forma, por essa licitação. Porque não é só a licitação que está sendo montada, é uma ideia do que vai ser a cidade nos próximos 10, 15, 20 anos. Né? Então, isso já teria que estar sendo discutido, já teria que estar sendo conversado para chegar, porque uma licitação você sabe, né, Josete? Você eu sei que sabe, não é nem uma pergunta retórica. Porque assim, a licitação não é do dia para a noite. Ó, vou pegar aqui. Processo longo, né? Processo longo, cheio de travas, né? Você tem que ter diversos orçamentos, diversas formas de pensar a gestão o modelo de gestão, modelo de contratação, né? E o modelo de investimentos, que a gente está vendo com o debate dos pedágios, né? Qual vai ser o modelo de investimentos? Como é que isso vai acontecer? Quem vai pagar? Quem não vai pagar? Isso demanda tempo. Se deixar para a eleição, isso daí a gente vai ver assim, sendo assinado contrato precário daqui, dali, para cobrir buraco, para a gente não perder o transporte coletivo no nosso dia a dia, né? E aí as coisas feitas às pressas não dá muito certo. Então, o nosso papel como forças progressistas que pensam a cidade, que se preocupam com essas coisas, é um papel também da gente se envolver desde já.
Por isso que eu te falei que a gente está com um grupo de pessoas que já está fazendo atividades, já está conversando, que é a Articulação Mobilidade Popular. Então a gente tem uma articulação de movimentos, então a gente tem o pessoal da Frente pela Tarifa Zero, a gente tem o Sindicato dos Engenheiros, a gente tem o Instituto de Democracia Popular, a gente tem alguns professores da Universidade Federal. Então a gente tem uma articulação, de fato, de vários atores que já vêm discutindo isso. A gente tem o pessoal da mobilidade ativa, que foi muito bacana, do cicloativismo, então do Fórum da Mobilidade Ativa, que organizou a feira de mobilidade no ano passado. E esse ano, agora, quem está organizando a feira é essa articulação. Essa feira de mobilidade vai ser ainda maior esse ano, que é no dia 22 de setembro. Então, a gente já está se organizando, a gente já está conversando, a gente já está preparando atividades, e isso só tende a aumentar esse ano, para que a gente chegue no ano que vem com um projeto. Com um projeto assim, olha, a gente quer essa cidade, a gente vai disputar essa cidade aqui. Para a gente não chegar de mãos vazias, né? A gente quer a gente está construindo uma ideia, porque aí a gente tem jeito de chegar e colocar em cima da mesa um projeto e falar, olha, e aí se não for com a prefeitura, é com a população. Fala, olha, vocês querem que Curitiba continue do jeito que está por mais 10, 15, 20 anos? Ou a gente vai voltar a ser, se é que um dia foi, né? A gente vai voltar a ser visto como vanguarda, visto como inovador. E isso passa por vários debates dentro da mobilidade. O debate do cicloativismo, de você trazer mais a bicicleta para o jogo. O debate da tarifa, né? Que é a tarifa mais da capital, é a tarifa mais cara entre as capitais do Brasil. Né? Da modificação do modal, se a gente vai trazer um VLT, se a gente vai trazer um bonde, como é que vai ser, para onde vai, como é que vai ser feito esse investimento. Então tem várias características, várias questões que têm que ser abordadas. E isso tudo vai nascer de um debate das eleições e um debate dessa nova licitação. Então o que a gente está vivendo é um momento muito único. O que a gente vai viver agora, nesse próximo ano, é um momento muito único, que vai definir muita coisa, mais do que a gente está acostumado. Porque se a gente tem a primeira licitação em 2010, que muita gente não percebeu que mudou, agora a tendência é mudar. Então agora as coisas vão ser colocadas em disputa. Então cabe a gente a também se preparar para esse momento e se qualificar para esse momento. Exatamente. Certo? E aí, emendando, né, no que você já trouxe aí de novas experiências, enfim, né, de grupos que estão se articulando, né, fazendo um debate, inclusive nacional. Então, entra nessa discussão a PEC 25, e dentro disso, né, a tarifa zero, que hoje nós já temos aí mais de 70 cidades, né, no Brasil implantando a tarifa, às vezes nem sempre da melhor forma, né, porque acaba sendo a única alternativa que restou para aquele município, porque as empresas abandonaram, né, a operação do sistema, mas que é importante. E hoje, em torno de 7 capitais já estão debatendo essa questão da tarifa zero. E junto com isso, né, as coisas estão interligadas, é o Sistema Único de Mobilidade, né, que é uma visão mais ampla, né, a partir de ações, enfim, do poder público, a garantia da mobilidade, né, como um direito das pessoas. Né? Então, eu queria que você tratasse um pouquinho desses dois temas, que eu acho que é bem importante. Aí a gente vai ter bastante coisa para conversar, porque você tem hoje se articulando, a partir do Sistema Único de Mobilidade, um movimento que você deve ter visto lá em Brasília, né, Josete, que é a tal da coalizão do Triplo Zero. Triplo Zero, exatamente. Então, que está juntando, que é fantástico também, né? Está articulando 3 movimentos que, em tese, não conversavam ou não faziam parte de uma coalizão, que é a Tarifa Zero, que a gente conhece bem, de 2013 e tudo mais, mas que é até... né, vem de antes até o movimento Passe Livre e tudo mais. Você tem os movimentos ambientalistas,
que estão trazendo zero emissões de carbono Aham. nas cidades, é o segundo zero. E você tem os movimentos de segurança viária, que é a morte zero no No trânsito. trânsito. Então, você tem 3 movimentos extremamente importantes que estão se articulando e que estão tentando entender como que seria a aplicação desse sistema único de mobilidade, ou quais seriam as diretrizes dessa aplicação. Porque se a gente for montar o sistema único de mobilidade, ele tem raízes ou ele tem referências nos sistemas únicos de saúde, né? E Da assistência da assistência social, né? né? Isso. SUS e o SUAS. Isso, esses dois. Então, só que até as pessoas que fizeram os documentos, participaram, redigiram, também ainda não sabem muito bem como seria um sistema único de mobilidade. Tem essa referência dos sistemas únicos federais, que vão dar apoio, financiamento, né, que vão trazer uma certa organização desses serviços. Mas como são serviços municipais, exclusivamente municipais, ou às vezes metropolitanos, ainda se tem muita dúvida de como que o governo federal atuaria, Aham. né, a partir desse sistema. Então, só que aí você pega... As propostas do sistema são sensacionais. Por exemplo, linha de financiamento para transição energética da frota. Aham. Para você trazer frotas 100% elétricas. Zero emissão, certo? Você vai ter acompanhamento, estudos recorrentes, apoio institucional, técnico, para fazer integração modal, para fazer novos sistemas, para você, né, estudar como que você pode racionalizar um sistema, como você pode torná-lo mais eficiente. Sensacional. Isso trazendo já uma questão que já foi feita no passado pelo governo federal e que é usado até hoje, que é o tal do GPOT, que foi feito lá nos anos 80. Que já está ultrapassado. Está né? ultrapassado, mas que foi amplamente utilizado na Aham. época. Ou seja, é claro que os municípios têm uma demanda técnica, eles precisam desse apoio. Exatamente. E aí você tem várias dessas proposições que o governo federal de fato podia entrar com financiamento, podia entrar com políticas para os municípios e tudo mais, que o Sistema Único de Mobilidade possibilita. Então esse debate é um debate que está super novo, super assim, acontecendo agora, assim, né? E que a gente tem que observar, a gente tem que também incorporar muitas dessas coisas para as nossas cidades e para a nossa região metropolitana, que seria sensacional. Porque a gente está discutindo exatamente coisas que estão acontecendo. O problema da tarifa, o problema das emissões, o problema das mortes no trânsito. A gente sabe que em Curitiba, por exemplo, tem muito caso de atropelamento de ciclistas por ônibus biarticulados, por motoristas de ônibus, né? Então, todas essas coisas, de fato, elas fazem parte desse sistema. Eles têm que ser abordados de uma forma conjunta mesmo. E aí, isso seria fantástico se acontecesse. E essas forças que estão se juntando a partir dessa coalizão do 000, fizeram esse seminário em Brasília, que você participou, né, José? Eu, infelizmente, não pude participar. Não pude ir lá, mas fiquei acompanhando, sim, dentro no celular ali, para saber o que estava acontecendo. Transmissão pelo YouTube, né? A famosa transmissão pelo YouTube. Você escuta uma palavra, assim, depois você escuta a outra e fala assim, ué, mas o que está acontecendo? mas, assim, dentro do possível, eu consegui acompanhar e eu vi que o debate está em alta qualidade, o pessoal está trabalhando muito, está visitando essas cidades, né, que tem tarifa zero, entendendo os problemas, entendendo como que a gente pode chegar num denominador comum. E isso é fantástico, porque o debate da tarifa zero era um debate que nasceu do passe livre lá, né, mas na verdade nasceu lá do governo da Erundina, de São Paulo, que começou a sair da caixinha, falou assim, poxa, se as pessoas não pagassem, né, a tarifa, por que o governo não pode achar uma forma de financiar? Porque, poxa, pensa bem, esse dinheiro no bolso do usuário é um dinheiro que vai voltar para o consumo, que vai girar na cidade, que vai girar em imposto.
esse dinheiro não vai ficar. Ninguém vai falar assim, agora eu vou investir na bolsa de ações com os meus 300, 400 reais que eu pago aqui na tarifa no mês. Ou que eu pago mais porque eu tenho um filho, uma filha que eu cuido, que tem que andar de ônibus também, né? Que esses são os casos mais cruéis quando sobe a tarifa, né, Josete? Às vezes, O impacto, né, no orçamento da família é muito grande. Né? Exatamente. A gente fica pensando, né? Mas subiu só 20 centavos, só 50 centavos. Isso é um impacto, sei lá, de 20 reais, 40 reais no mês. Para quem ganha menos do salário mínimo, 40 reais é muito dinheiro. Muito né? dinheiro. E se você pensa numa família que a mãe, muitas vezes, ou o pai tem que bancar a tarifa do filho, da filha, do cunhado, porque tem que ir para o trabalho... Aí a gente está pensando no impacto que vai para R$1.000, R$1.500 na renda de um trabalhador. E é isso. Então, a tarifa zero ela nasce dali e é um debate que tem sido amadurecido, que tem encontrado resultados onde está sendo feito, que a gente tem que prestar muita atenção. Belo Horizonte, por exemplo, aprovou essa semana, ou semana passada, fim da semana passada, uma lei de subsídios, uma lei de amplos subsídios ao transporte coletivo. Eles tiveram um processo de aumento da tarifa também, mais recente agora. E aí a população se movimentou lá, o Tarifa Zero BH fez o diabo, escarcéu na cidade, pediram subsídio e tudo mais. E BH aprovou agora uma lei de amplos subsídios que não traz a tarifa zero para todo mundo, mas ela pegou várias linhas de periferia e falou, essas linhas vão ser de graça. Aí tem uma série de designações lá, né? Eu acho que para desempregados, tem uma série de novas designações que deram gratuidades. Então está se ampliando até... É a primeira capital que começou a ampliar de fato, né? Essa concepção de que, poxa... A tarifa pode ser um impeditivo para você sair de casa e pegar o ônibus. Exatamente. Então, por que a gente não deixa essa tarifa mais acessível? Né? E entender o transporte como um direito, né? A mobilidade dentro da cidade como um direito. Nós temos aqui em Curitiba, né, várias pessoas que vêm raramente ao centro porque é um impeditivo o valor da tarifa, né? Exatamente. Então a gente tem que entender, né, isso como um direito, como a saúde, como a educação, né, como assistência social. Exatamente. E a gente precisa avançar, né? Então, nesse sentido, a gente já vai encerrando, né, por aqui, nosso tempo está esgotando. Mas dizer, né, que quando a gente fala num sistema único de mobilidade, né, nós estamos falando da consolidação de um direito, né? As pessoas tanto falam da liberdade de ir e vir, né? Mas se eu não tenho como pagar uma tarifa, que liberdade é essa? Para quem é essa liberdade, né? Então, vamos finalizando e eu queria agradecer muito, né? Você sempre, né, um estudioso e trazendo aí muitos elementos, né, para a gente aprofundar esse tema que é tão importante para a vida das pessoas. Então, a gente vai encerrando por aqui. E não sei se você gostaria de finalizar, né, com alguma observação. Não, só agradecer mesmo, né, Josete? É sempre um espaço importante para a gente conversar sobre essas questões e você traz sempre a questão do transporte coletivo, se aprofunda no tema, isso é extremamente importante dos nossos parlamentares, então, e raro, né, infelizmente, e a gente sabe que a gente pode contar contigo para conversar sobre isso, para debater, para trazer para as pessoas essa questão e deixar um recado assim para o pessoal que vai escutar isso, que está se envolvendo, quer saber mais, para seguir as redes sociais da Articulação Mobilidade Popular, @Mobilidade Popular no Instagram. Seguir você também, né, Josete? Para que você está sempre também falando dessas questões. A gente vai beber dessa fonte também e trazer aí as discussões, né, com certeza, para aqueles que nos acompanham nas nossas redes, né, Sim. uma forma de ampliar. Né? E pra gente, e quem quiser se envolver, a articulação ela tá aberta, a gente está fazendo atividades regulares falando de mobilidade, trazendo reflexões. A gente tem trazido uma série que a gente está falando da mobilidade em jogo. Então, que a gente está
jogando jogos para falar de mobilidade, de ônibus, de tarifa, de bicicleta. Então isso tem trazido frutos muito, muito interessantes, debates, reflexões muito interessantes. Isso é uma forma da gente também se envolver e da gente conversar sobre algo muito importante. E isso vai estar virando um grupo enorme com bastante atividade. E aí, então, fica esse convite. E um convite também para o mandato, para conhecer melhor, que a gente está ainda abrindo as portas, ainda conhecendo, né, as pessoas que estão compondo essa articulação. Mas um convite para o mandato também, para conhecer, para participar das atividades. E agradeço novamente e peço e espero que a gente tenha bastante espaço para discutir essa questão do transporte coletivo, para discutir nossa cidade. E eu sei que com o seu mandato a gente tem esse espaço. Gratidão mais uma vez, Calhau. E vamos continuar trazendo, né, temas relevantes para a população de Curitiba nesse bate-papo. Papo com a Jo. Gostaram do nome? Valeu.